Alegria estar com vocês, participando hoje desse culto na casa do Senhor, né? É a primeira igreja que eu estou pregando depois desse problema todo de pandemia. Eu fico muito feliz de estar aqui na casa do Senhor, porque nós temos o privilégio de estarmos vendo os irmãos fisicamente, face a face, não é? E a gente hoje está vivendo duas modalidades, né? Uma modalidade é o presencial, com aqueles que podem vir, com aqueles que podem estar conosco, e estamos vivendo também a modalidade do virtual. Então hoje a gente está pregando para duas igrejas, a igreja que está aqui, presencial, e a igreja virtual que está participando conosco pelo Instagram, pelo Facebook e também por outras redes sociais. E eu quero saudar vocês também que estão participando com a gente, para que a graça de Deus também alcance você, onde você está nesse momento. Hoje, queridos, nós estamos vivendo esse novo normal, e é muito importante que dentro desse novo normal, a gente não esqueça daqueles irmãos que não podem vir ao templo. A gente precisa estar em contato com esses irmãos, precisa visitá-los virtualmente, aqueles que puderem fazer uma visita ou receber uma visita presencial com todos os cuidados ali, mantendo o distanciamento, etc. É importante saber como é que estão também os nossos irmãos que não podem estar vindo. E eu diria mais, é importante também que os pequenos grupos estejam funcionando, principalmente pelo meio virtual, para que a gente tenha contato com esses irmãos, saibamos suas necessidades, oremos por eles também. Então é fundamental que a gente cuide do outro nesse período, até que passe totalmente essa pandemia e a gente tenha condições de estar mais próximo do normal que nós conhecemos. Agora, esse é o novo normal. Mas eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus, porque hoje a palavra de Deus tem também uma mensagem para mim e para você. E a mensagem de hoje, ela vai estar no livro do Apocalipse, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 5, abra a sua Bíblia aí, nós vamos ler esse texto bíblico, que vai estar a partir do versículo 1 de Apocalipse 5, eu convido você, para você abrir a sua Bíblia também comigo, você que está aí em casa, pelo Instagram, Facebook, YouTube, abra também a sua Bíblia e participe com a gente, porque a palavra de Deus tem uma mensagem especial para você, tem uma mensagem especial para a sua família, tem uma mensagem especial para o seu coração. Apocalipse no capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 em diante. Esse é um texto bíblico muito especial, porque esse texto bíblico de Apocalipse 5, ele vai falar para mim e para você de uma mensagem de esperança, uma mensagem poderosa da palavra de Deus. E se você encontrou o texto, diga amém. Se você encontrou aí o texto na sua casa, onde você está assistindo com a gente, também diga amém, porque a palavra de Deus, lê-la é um privilégio, ter a oportunidade de abrir com liberdade religiosa é um privilégio. Apocalipse 5, do 1 em diante, eu quero convidar você primeiro a orar comigo, e na sequência nós vamos ler o texto bíblico. Feche seus olhos onde você estiver. Pai querido, obrigado por tuas bênçãos e obrigado pela oportunidade de abrirmos a tua palavra e lê-la. Fala, Senhor, ao nosso coração mais uma vez, abençoando os irmãos que estão aqui na igreja do aeroporto, os que não estão aqui, estão em suas casas ou em diferentes lugares assistindo pela internet. Visita também cada coração, e que a mensagem seja digital, com a voz do Espírito Santo, tocando cada alma. Toma-nos em teus braços de amor, derrama a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus oramos, amém. Apocalipse 5, do versículo 1 em diante, o texto bíblico diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com quantos selos, irmãos? 7 selos.
Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Até aí está bom. Esse texto bíblico, gente, ele na realidade começa no capítulo 4. Eu queria fazer uma pergunta para você. Se você fosse convidado para entrar em uma sala real, na sala do trono de um rei poderoso, famoso, como você se sentiria? Você se sentiria importante? Você se sentiria prestigiado por entrar na sala do trono de um rei importante? Pois eu quero convidar você a entrar na sala do trono do rei mais importante de todo o universo, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Deus Todo-Poderoso. A partir do capítulo 4, o livro de Apocalipse fala sobre a visão do trono de Deus. E é uma visão magnífica. O capítulo 4 tem apenas 11 versículos, mas esses 11 versículos, eles são muito profundos, porque o capítulo 4 descreve esta visão que João teve ao ser levado em espírito para a sala do trono, de onde Deus governa todo o universo. E interessante que quando João chega ali em visão, na sala do trono, ele vê ali algo que é espetacular. E ele começa a descrever um pouco daquilo que o deslumbrava, daquilo que o deixava admirado. João diz que ele viu o Senhor assentado em seu trono. E diz que ao redor do trono havia um arco-íris. Interessante que o arco-íris é sempre um símbolo da aliança de Deus com os homens. Foi o Senhor que estabeleceu o arco-íris, dizendo que não destruiria mais a terra com um dilúvio. E não apenas isso, ele vê ao redor do trono um arco-íris, mas ele também vê, queridos, 24 anciãos com 24 tronos. Esses 24 anciãos são as primícias da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, no 3º dia, a Bíblia diz que vários foram ressuscitados por ocasião da ressurreição de Jesus. Ou seja, a ressurreição de Cristo foi tão poderosa que alguns justos foram ressuscitados com ele também. Mas esse ainda não era o dia da grande ressurreição. A grande ressurreição acontecerá quando Jesus voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E diz o livro de Tessalonicenses que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, esta é uma ressurreição que aconteceu por ocasião da volta de Jesus. E quando Jesus ressuscitou, vários justos ressuscitaram. Esses 24 anciãos provavelmente são as primícias daqueles que foram ressuscitados com Jesus. Agora vejam que a visão do trono, ela é mais ampla. Tem um arco-íris ao redor do trono, 24 anciãos com 24 tronos, símbolo dos justos, que reinarão com Cristo, quando ele voltar por 1000 anos. E diz que havia 7 Espíritos de Deus,
Esse é um símbolo do Espírito Santo, porque 7 na Bíblia é o número da perfeição. Em numerologia bíblica você vai encontrar 6 como sendo o número do homem. O homem foi criado, por exemplo, no 6º dia. Apocalipse fala do 666, o 6 3 vezes, mostrando o número de um homem que quer se assemelhar a Deus, que quer se tornar perfeito como Deus, mas não pode. É o número da besta. Mas o 7 na Bíblia não. 7 é número de perfeição. 7 está relacionado com Deus. Deus criou tudo em 6 dias, mas no 7º dia ele descansou, santificou e abençoou. Não apenas isso, você vai encontrar diversas vezes o número 7 na Bíblia sendo associado a algo do reino de Deus. Por exemplo, quando Noé foi chamado por Deus para construir a arca, o Senhor disse: olha, Noé, você deve colocar dos animais limpos quantos pares? 7. E dos imundos o que mesmo? 1 par. Você percebe isso? Veja, Deus está aqui mostrando na Bíblia que 7 é o número da perfeição, está sempre relacionado com o Senhor. Agora, 7 Espíritos de Deus representam o Espírito Santo em sua perfeição, em sua plenitude, em sua totalidade. O Espírito está na sala do trono, o Senhor está assentado sobre o seu trono, e diz que do trono de Deus saía um mar de vidro semelhante ao cristal. Que coisa linda deve ter sido isso. Os olhos de João deveriam estar deslumbrados, ele não sabia direito para onde ele olhava. E para fechar, diz que ainda na visão do trono haviam 4 seres viventes com 6 asas. Esses seres viventes provavelmente são anjos de uma classe especial, provavelmente seriam os serafins, porque Isaías capítulo 6 verso 2, na visão que Isaías teve, ele diz que viu anjos, serafins, que tinham 6 asas, diz que com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, e usavam também mais outras 2, portanto queridos, esses anjos com 6 asas, devem ser anjos de classe especial, os serafins. Tudo isso estava diante do trono de Deus, tudo isso estava naquela sala especial, de onde Deus então governa todo o universo, de onde Deus cuida de todos os assuntos. E ali, irmãos, de repente, naquela sala do trono, diante de toda esta magnificência, João então vê um livro. Esse livro é um livro todo especial, porque era um livro que, diz o texto bíblico, ninguém podia abrir. Esse livro, irmãos, ele tinha algumas características. Que características tinha esse livro? Em primeiro lugar, esse livro tinha 7 selos, portanto ele estava perfeitamente lacrado. O selo, queridos amigos, na realidade era utilizado como uma espécie de sinete ou uma espécie de carimbo para proporcionar autenticação. 1 Reis capítulo 21 verso 18, gente, fala que Jezabel escreveu cartas em nome do rei Acabe e selou-as com o seu selo, com o seu sinete. Então, o selo colocado sobre um documento nos dias bíblicos representava autenticidade. Quando alguém colocava o selo, estava dizendo: esta carta, este documento pertence a fulano de tal, ele é o autor, ou ele é aquele que está assinando, que está confirmando o conteúdo que está aqui. Primeiro, esse livro tinha 7 selos, e esses selos eram colocados para autenticar um documento, eram selos celestiais. Em segundo lugar, esses selos também eram aplicados para fechar, lacrar um documento, tornando-o inacessível. Se alguém recebesse um documento com o selo quebrado, ou com o selo modificado, adulterado, com uma outra identidade, poderia questionar a autenticidade, a confiança daquele documento. Portanto, o selo era usado para
demonstrar autenticidade, para dar confiança a um documento. E este, queridos, é o primeiro livro que João está vendo no Apocalipse. Mas repare o que eu vou dizer para você, é o primeiro dentre vários livros que João vai ver no Apocalipse, porque ele vai ver, por exemplo, em Apocalipse 10, ele vê um outro livro, ele vê o livro aberto na mão do anjo, ele vai ver aquele livrinho que foi comido, e no começo era doce como mel, e no final era amargo como o que mesmo? Como fel, lembram disso? Depois ele vai ver outros livros em Apocalipse 20, ele vê o livro da vida e ainda outros livros. Todos esses livros, ou esses registros, fazem parte, queridos, da secretaria celestial. Deus tem tudo registrado, Deus tem tudo anotado, Deus tem tudo, queridos, de forma muito controlada. Agora perceba, esse livro é um livro que traz consigo um mistério. Que mistério seria esse? Veja que o anjo chega para João, mostra o livro, mas um ser celestial diz que ninguém pode abrir aquele livro. O que significa esse livro? Qual é o conteúdo desse livro que ninguém podia abrir? Qual é a importância desse livro? E mais ainda, o que tem a ver esse livro com a gente hoje, no século 21? Com você que está aí na sua casa, com você que está assistindo aqui pela internet, o que isso tem a ver com a nossa vida? Ellen White, escrevendo no livro Parábolas de Jesus, na página 294, ela nos dá algumas pistas a respeito da importância e do conteúdo desse livro. Quando ela comenta sobre os líderes judaicos que rejeitaram a Jesus e que pediram a sua crucifixão, Ellen White diz que a sua decisão, aquela decisão de rejeitarem a Jesus, foi registrada no livro que João viu, na mão daquele que estava assentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. Portanto, a decisão dos líderes judaicos de rejeitarem a Cristo estava nesse livro que ninguém podia abrir. Essa decisão, ela diz, lhe será apresentada em todo o seu caráter, naquele dia em que o livro há de ser desselado pelo leão da tribo de Judá. Em outras palavras, pelo que Ellen White está nos dizendo no livro Parábolas de Jesus, nós chegamos a algumas conclusões. Em primeiro lugar, esse livro tem um conteúdo do destino de cada ser humano após o juízo. Esse livro, queridos, tem a decisão final de Deus sobre o destino de cada um após o juízo. Em segundo lugar, esse livro também tem a ver com a redenção dos homens. Como assim, pastor Everon, tem a ver com a redenção dos homens? É simples, irmãos. No capítulo, aí mesmo no capítulo 5 de Apocalipse, é interessante você perceber que havia um coro de louvores que se ergue com o cântico dos 24 anciãos. Por seu sangue ele nos redimiu. Portanto, o livro está falando também da redenção do ser humano. O livro apresenta o juízo de Deus, o livro apresenta a redenção dos homens que se arrependeram e que se entregaram a Deus. E esse livro fechado, queridos, significa dizer que ninguém pode receber o galardão. O livro fechado significa dizer que não há herança para os seres humanos. O livro fechado significa dizer que as promessas feitas pelos patriarcas e pelos profetas, que as promessas feitas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, não podem se cumprir. Alguém precisava abrir aquele livro, para que a recompensa pudesse ser dada com segurança, com garantia. E João começa a ver tudo aquilo, e diz então, o texto bíblico, que João se desespera, e ele começa até a chorar, irmãos. Imaginem vocês, o apóstolo está diante daquela cena deslumbrante, na sala do trono,
E alguém diz que esse livro é o livro que está selado e ninguém pode abrir. João se desespera, porque ele sabe que naquele livro está o destino da humanidade. Ele sabe que naquele livro está também a recompensa e a redenção da humanidade. Mas como isso será dado se ninguém pode abrir? João entra em desespero. Mas no capítulo 5, verso 5, alguém, um ser celestial, fala com João. Eu quero que você leia de novo comigo o verso 5, Apocalipse 5, verso 5. Abra sua Bíblia aí onde você está e leia comigo, Apocalipse 5, 5. João entra em desespero. Ele chorava muito no verso 4, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. Mas no verso 5 ele diz: todavia, um dos anciãos, um daqueles que era primícia da ressurreição de Jesus, um daqueles que foi ressuscitado com Jesus, veja que interessante isso, um dos anciãos disse: não chores, eis que o leão da tribo de que mesmo, irmãos? De Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Observe bem aqui o que está acontecendo. Alguém, foi dito por um ancião que alguém teria o poder de abrir esse livro. Observe aqui que abrir os selos é diferente de abrir o livro. A abertura dos selos é a preparação para a abertura do livro. Primeiro se abrem os selos, para depois se abrir o que mesmo? O livro. Os selos eram como cadeados. Agora, veja, os 7 selos, queridos, que estão ali nesse livro, são acontecimentos da história. Nós cremos que a interpretação apocalíptica e também a interpretação de Daniel, ou seja, profecias apocalípticas, devem ser interpretadas a partir do ponto de vista historicista e não futurista. O futurismo crê que as coisas ainda vão acontecer, mas o historicista, que somos nós adventistas do sétimo dia, cremos que ao longo da história Deus vem atuando. E o que está acontecendo aqui, quando a Bíblia fala dos 7 selos, é uma interpretação historicista, ou seja, os 7 selos são acontecimentos da história que se estende desde o início da igreja cristã, no primeiro selo, quando começa a igreja cristã primitiva no ano 31, e esse primeiro selo é o cavalo branco, em que a igreja sai poderosa, vencedora, a doutrina é pura, tal qual o cavalo branco, e vai até a volta de Jesus, no 7º selo, quando o céu fica em silêncio, para ver o livramento, queridos, do povo de Deus. Por isso que o 7º selo fala que houve silêncio no céu por cerca de meia hora, porque o céu se esvaziou para vir resgatar os remidos do Senhor Jesus Cristo. Então, os 7 selos são acontecimentos históricos que vão desde o começo da igreja cristã primitiva até a volta de Jesus com o resgate. E João, queridos, está diante desse quadro, e um ancião, daquele dos 24, se aproxima dele e diz: olha, não chore mais, economize as suas lágrimas, não entre mais em desespero, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Leão de Judá, esse título vem de Gênesis, no capítulo 49, verso 9, em que fala assim: Judá é um leãozinho. Jacó fala isso a respeito dos seus filhos. Agora, perceba mais, a raiz de Davi, que é um outro título, vem de Isaías capítulo 11, verso 1 e verso 2. Sabe o que esse título quer dizer? Esse título quer dizer que o Deus que nós cremos é um Deus vencedor, como o leão é vencedor sobre os demais animais. O Deus que nós cremos é um Deus que não foi vencido. Pelo quê?
pelo pior inimigo de todos os tempos. O pior inimigo desde que entrou o pecado no mundo. E o pior inimigo, sabe qual é? É a morte. Esse é o último aguilhão a ser vencido, diz Paulo. Mas a morte não pôde prender o Senhor Jesus. Ele venceu o pior inimigo, ele venceu a morte, e é por isso que ele, como vencedor, tem o direito de abrir o livro. Ele é o nosso Deus vencedor. Esses são títulos dados a Jesus. João recebe então, irmãos, a ordem de olhar, porque o ancião diz para ele: não fique mais assim desesperado. O Deus que venceu a morte, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, esse sim pode abrir o livro, ele tem o direito, porque ele venceu a morte, porque ele venceu as tentações do inimigo, porque ele venceu todas as hostes de Satanás que conspiravam contra ele, até o momento em que ele se entregou na cruz. Esse pode abrir. E João recebe a ordem agora de olhar para o leão vencedor. E ele levanta os seus olhos, e quando ele olha para o trono, ele não vê mais um leão, ele vê agora o que mesmo, gente? O que é que diz o texto bíblico? Ele vê um cordeiro. Que coisa! O ancião falava de um leão, mas João levanta os seus olhos e vê o que mesmo? Um cordeiro. E parece que o contraste é muito grande, sim ou não? Você que está em casa, concorda comigo? O contraste é muito grande, não é? Leão e cordeiro são figuras completamente o que mesmo? Antagônicas. O leão devora, destrói o cordeiro é manso, o cordeiro é calmo, o cordeiro é levado para o matadouro sem até reclamar. Essas são figuras antagônicas, mas essas figuras são as figuras que João vê. Primeiro, ele é anunciado a respeito de um leão, mas depois, quando ele levanta os olhos, ele vê um cordeiro. Sabe o que isso quer dizer? É simples. Ele ouve o título de Jesus vencedor, e o título de Jesus vencedor é o leão. Mas ele olha, e quando ele olha para ver como ele venceu, ele chega à conclusão que ele venceu como um cordeiro que foi morto. Para a gente entender melhor é o seguinte: Jesus, ou melhor, João, acaba de ouvir que Cristo é um leão vencedor, mas ao olhar ele vê um cordeiro. Esse contraste marcante pode sugerir algumas coisas para nós. Pode sugerir que, ao mesmo tempo que Jesus é um Deus forte e poderoso como um leão, ele é manso e compassivo como um cordeiro. Você entende isso? Tudo isso se reúne em Jesus. Ele é inacessível como um leão. Você não pode chegar perto de um leão. Ele é inacessível, mas também ele é acessível como um cordeiro, que até uma criancinha pode se aproximar. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim: olha, o que nós estamos querendo mostrar para vocês é que esse Deus é um Deus que habita nos altos céus, mas também é um Deus que está comigo e com você. Ele é um Deus, queridos, que está longe, mas ao mesmo tempo está perto. Cristo aparece como aquele que venceu, o triunfante, aquele que defende a causa do seu povo. Mas também no verso 6, ele aparece no papel de um cordeiro, como aquele que os redimiu. Sabe o que isso significa? É um símbolo de juízo e de misericórdia. Quando João ouve sobre um leão e vê um cordeiro, significa dizer que em Cristo justiça e graça se encontram. Justiça e misericórdia se reúnem em uma só pessoa. Ele é um Deus transcendente que ninguém pode tocar como um leão, mas ele é um Deus imanente que se faz conhecido perto de mim e de você como um cordeiro. Por isso, queridos, o Deus que nós cremos é leão e é cordeiro, porque ele é todo poderoso, mas ele também é o meu compassivo amigo
para todo aquele que crê. Você tem um Deus que reúne em si justiça e misericórdia. E se você crê nisso, Deus pode fazer os maiores milagres que eu e você precisamos, porque tudo está reunido em Jesus. Mas ainda, queridos, quando se fala do cordeiro, o texto bíblico diz que esse cordeiro visto por João tem características especiais. Não é também um cordeiro comum, como eu e você conhecemos. No verso 6, o texto bíblico diz, queridos, como era esse cordeiro. Veja comigo agora o verso 6. Veja esse cordeiro, que características especiais tinha. Apocalipse 5:6. Abra sua Bíblia aí em casa. Abra sua Bíblia aqui com a gente. Busque no seu aparelho eletrônico. Apocalipse 5, verso 6. Olha como era esse cordeiro. Então, vi no meio do trono. Veja, o cordeiro está entronizado. Ele não está à parte. Ele não está perto do trono. Ele está no trono. Quer dizer que ele reina também, como reina o Senhor de todo o universo. Ele é rei, como também é o nosso Deus, o Deus Pai. Ali está o Espírito também. A Trindade está sendo apresentada nesse texto. Você percebeu isso? Deus Pai está apresentado, sentado no trono. O Filho é o Cordeiro, também está entronizado. E os 7 Espíritos, o símbolo do Espírito Santo, também está ao redor do trono. Em outras palavras, queridos, a Trindade está junta na sala do trono. Essa é mais uma prova de que o Deus que nós cremos é um Deus trino, e é um Deus que está trabalhando em favor da salvação de todo aquele que crê. Agora preste atenção, esse cordeiro que está ali, vamos ver a descrição, continue lendo comigo, não se aparte do texto. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido o que mesmo? Morto. Agora esse cordeiro, veja, ele tinha quantos chifres? 7 chifres. Bem como ele tinha quantos olhos? 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Olhe para cá e entenda, os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Que características especiais, nenhum cordeiro você já viu com isso. Mas esse não é qualquer cordeiro, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Senhor Jesus. O cordeiro estava em pé, mas parecia que tinha sido morto. Em outras palavras, isto é um símbolo da morte e da ressurreição de Jesus, apresentados ao mesmo tempo. Ele está vivo, ele está em pé, mas ele tem marcas da sua morte, ele tem marcas do seu sofrimento. E esta é uma prova de que Jesus levará as cicatrizes do seu sacrifício por toda a eternidade. Por toda a eternidade nós veremos as marcas do seu amor. Por toda a eternidade nós veremos as marcas da sua misericórdia, as marcas do seu sacrifício por mim e por você. Ele carregará essas marcas, não porque ele não tem o poder de removê-las, mas ele carregará essas marcas por toda a eternidade, porque ele quer dizer durante toda a eternidade, que ele amou o homem de tal maneira, que se entregou, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As marcas do seu sacrifício permanecerão por todo sempre. Isso é amor. Mas mais ainda, além desse cordeiro está em pé, mas parecer que tinha sido morto, ele também, queridos, tinha 7 chifres. Chifres, se você vai à profecia apocalíptica, Daniel 7:24, Deuteronômio 33:17, Zacarias 1:18, fala que chifre é símbolo, irmãos, de quê? Você sabe? Lembra? Símbolo de quê? Símbolo de poder, ou de reinos. Em outras palavras, Cristo é o Cordeiro que está diante do trono, está entronizado ali naquele trono, e ele tem poder perfeito. Ele é perfeitamente poderoso. Também é símbolo de reino, portanto os reinos deste mundo estão em suas mãos. E tinha mais, ele tinha 7 olhos. O que significam esses olhos? Símbolo de que ele tudo vê.
7, eu lembro mais uma vez, é o número da perfeição. Então é símbolo de que Ele tudo vê, nada se lhe escapa, ou seja, nele há perfeita sabedoria e inteligência. Porque nada pode fugir aos olhos de Deus. Ele conhece todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Então Ele é um Deus perfeito em sabedoria, é um Deus perfeito em inteligência. Sabe o que essa visão do trono mostra? Cristo como esse cordeiro com características especiais? Mostra que Cristo é aquele que o inferno ou a sepultura não pôde deter, porque ele venceu a morte. Mostra que Ele possui todo o conhecimento e todo o poder, aquele cujo poder de conquista ninguém pode resistir, aquele cujo olho penetrante vê tudo. Ele é o nosso poderoso Cordeiro. Você entendeu isso? Se você está enfrentando um problema e acha que esse problema não pode ser solucionado, Cristo diz: olha, eu venci o pior dos problemas, a morte, então eu posso solucionar o seu problema também. Se você está achando que não há poder para enfrentar essa situação, olhe para o Cordeiro, que tem 7 chifres. Esse Cordeiro tem poder absoluto, portanto ele pode dar o poder para você vencer, o poder para você viver uma vida cristã vitoriosa. Se você está achando, queridos, que ninguém está vendo o seu caso, que ninguém está olhando a sua situação, que ninguém está enxergando o seu drama, o Cordeiro tem 7 olhos, ele tudo vê, e ele também está enxergando o seu problema, e ele também se compadece como um cordeiro daquilo que você está enfrentando. Esse Cordeiro é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro perfeito. Eu quero ir concluindo e dizendo para você algumas coisas. A primeira delas: ao tomar o livro nas mãos e abrir os selos, ao tomar o livro nas mãos, o Cordeiro tomou o livro nas mãos, e agora o Cordeiro tinha o livro do destino da humanidade nas mãos. Eu quero dizer para você que Jesus estava reavendo o domínio perdido por Adão. Você entendeu isso? Eu vou explicar para você mais uma vez. Adão, queridos, perdeu o domínio desse mundo. Quando ele caiu em pecado, quando Adão e Eva cederam à proposta do diabo, quando Adão e Eva, queridos, resolveram satisfazer o seu prazer, eles entregaram o domínio desse mundo para Satanás, perderam o domínio. Veja que Deus tinha colocado Adão como mordomo, sim ou não? Ele disse: olha, você pode cuidar de tudo isso que eu preparei para você, você pode comer de todas as árvores e todos os frutos que há nesse jardim, só não da árvore da ciência do bem e do mal. Deus estava dando domínio. Adão foi chamado para colocar o nome nos animais. Deus estava dando o domínio, mas ele perdeu o domínio, irmãos queridos, quando ele cedeu à proposta do diabo, à tentação do inimigo, e o mundo passou a ser propriedade de Satanás, e Satanás se tornou o Deus desse século, diz a Bíblia, o Senhor deste mundo, que tem dominado sobre muitos corações e muitas mentes, que tem escravizado e levado a cativeiro muitos pensamentos e muitas pessoas. Satanás se tornou o Deus desse mundo. Porém, nessa visão, irmãos, vemos Jesus no controle, porque Ele tem o livro nas mãos. Ele está resgatando a nossa herança perdida. Ele está dizendo assim: o domínio que Adão perdeu, eu agora o restauro, porque eu tenho o livro nas mãos, e a credencial para isso foi o seu sacrifício, o sangue derramado por mim e por você na cruz do Calvário. Em outras palavras, ele está mais do que habilitado para reaver o domínio que está nas mãos do inimigo. Agora olhe para cá e escute o que eu vou dizer para você agora. Se Jesus tem o livro do destino do mundo em suas mãos, Ele também tem o destino da sua vida nas mãos dele. Você somente precisa confiar. Não há o que temer. Não há o que temer por causa de uma pandemia. Não há o que temer por causa da crise econômica. Não há o que temer porque perdemos entes queridos. Não há o que temer quando estamos diante de uma enfermidade. Não há o que temer quando as coisas parecem que estão
andando para trás. Não há o que temer quando a família está desestruturada. Não há o que temer quando um filho parece marchar para a rebelião. Não há o que temer, queridos, quando tudo parece estar de cabeça para baixo. Olhe para cá e entenda o que eu vou dizer para você. Cristo tem o destino do universo nas mãos dele. Ele tem também o destino da sua vida em suas mãos. Porque ele segura em suas mãos esse livro. Ele segura em suas mãos a sua vida. Ele segura em suas mãos os seus planos e sonhos. Ele segura em suas mãos aquilo que está em seu coração, as suas maiores aspirações. Ele segura em suas mãos a sua fé. Se você está a ponto de desistir, ou se você já desistiu, lembre-se, o Cordeiro de Deus tem o livro do destino do universo em suas mãos. Ele também tem a fé que você precisa em suas mãos. Se você está a ponto de retroceder, não retroceda, não há o que temer. Ele tem o controle da sua vida nas mãos dele. Todos temos problemas. Os desafios muitas vezes nos fazem chorar, como João chorou. Você se lembra? João estava em desespero, diante da cena do trono. João não sabia o que fazer. Ele se desesperava porque o destino da humanidade estava em jogo, se ninguém fosse apto para abrir o livro. Mas em meio àquela cena dramática, em meio aos problemas, o Cordeiro apareceu. Em meio aos seus maiores problemas, quando você estiver chorando como João, quando você achar que não há mais solução, escute, o Cordeiro aparecerá para ser a solução que eu e você precisamos. Não tema o que você terá que enfrentar. O leão da tribo de Judá já venceu por você. Sim, Jesus venceu por mim e por você, e Ele mesmo declarou: tenho-vos dito isto, em João 16:33, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é o leão para vencer por você. Ele é o Cordeiro para te redimir. Quando você reconhece Jesus como o único Cordeiro remidor, você faz o que fizeram os 24 anciãos. Sabe o que aconteceu naquela sala do trono? O verso 7 é bem interessante, eu quero convidar você para ler comigo. O verso 7 diz assim: veio, pois, o Cordeiro e tomou o livro da mão direita daquele que também estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico dizendo: o que é que eles diziam? Diga para mim, leia comigo agora em voz alta, você que está em casa, você que está na internet, você que está aqui com a gente no auditório, na igreja, leia comigo, o que é que eles cantavam e diziam? Digno és de tomar o livro e de abrir o que mesmo? Porque foste o que mesmo? E com teu sangue compraste para Deus os que precedem de toda tribo, língua, povo e nação. Sabe, irmãos, eu começo a imaginar agora que do choro João foi para a euforia, da tristeza João é levado para a alegria, e do pranto João é conduzido para o louvor. E sabe por que eu penso isso? Porque o texto bíblico diz claramente que quando ele tomou o livro nas mãos, quando ele tomou esse domínio nas mãos de novo, os 24 anciãos se prostraram, os 4 seres viventes, os serafins, também se prostraram. E diz o verso 11, não só eles, mas uma multidão incontável de anjos também se prostrou, e com as harpas eles começaram a louvar, e toda criatura, diz o verso 11, que havia em cima no céu,
na terra e nas águas, entoaram o cântico dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto. Você entendeu isso? Eles reconheceram que somente o único remidor, somente o Cordeiro era digno de louvor. Isto é adoração. Escute o que eu vou dizer para você agora. No meio do grande conflito, a principal questão é adoração. A quem você vai dar o primeiro lugar? Um dia eu estava passando uma lição na classe escola sabatina e um irmão perguntou: pastor, o que é adoração? E vários começaram a dar várias respostas, mas uma resposta que mais me chamou a atenção foi quando alguém disse assim: adorar é colocar o primeiro em primeiro. Você entendeu isso? Adorar é colocar o primeiro em primeiro lugar. Porque muitas vezes confessamos com a boca dizendo: ele é digno de adoração, mas não o colocamos em primeiro lugar. Nesse texto de Apocalipse você está vendo quando os 24 anciãos, os 4 seres viventes, quando os anjos e toda criatura celestial e na terra, quando viram que ele era o único digno de abrir o livro do destino da humanidade, de imediato eles colocaram o primeiro em primeiro e começaram a adorá-lo, e começaram a louvá-lo. O texto não registra, irmãos, como João louvou. O texto não fala que João louvou, mas eu acho que João louvou. Sabe por quê? Porque João faz parte do grupo que foi descrito como toda criatura que entoava cântico ao Cordeiro. João deve ter se unido ao coro de anjos, João deve ter se unido ao coro dos seres celestiais, e João deve ter conclamado e dito agora com alegria no coração: digno é o Cordeiro que foi morto, a minha salvação está garantida, eu não estou mais perdido, eu agora me sinto plenamente salvo, porque eu conheci o Cordeiro de Deus. João tinha conhecido o Cordeiro antes. Você se lembra disso? João 1:29, João Batista estava batizando, e João Batista viu e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de quê? Do mundo. João conheceu esse Cordeiro, mas ele conheceu esse Cordeiro em uma perspectiva. Agora ele estava vendo o Cordeiro na plenitude de qualquer perspectiva. Irmãos, deixa eu dizer para você, o céu faz o mesmo convite para mim e para você hoje, para a gente unir as nossas vozes e entoar um cântico que sai do coração dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto. O céu está fazendo o mesmo convite para a gente se unir aos seres celestiais e adorá-lo verdadeiramente. É hora de reconhecer, queridos irmãos, que Jesus é o único digno do nosso louvor. É hora de reconhecer que Ele é a solução para qualquer problema ou crise desse mundo. É hora de reconhecer que Ele tem tudo em suas mãos, inclusive a sua vida. Certa família, irmãos, estava tentando sair de sua casa em chamas, e aquele foi um momento desesperador para aquela família. O pai, a mãe, tentando arrebanhar todos os filhos para sair da casa que estava pegando fogo. E esse deve ter sido um momento tão difícil para aquela família. Mas finalmente o pai conseguiu tirar os filhos, e quando estava lá fora, ele contou os filhos, a esposa, e ele percebeu que faltava um filho, o caçula, havia ficado no segundo andar da casa. E o filho foi até uma janela, e daquela janela ele gritava e dizia: papai, socorro, as chamas estão chegando, papai, socorro. E o pai se colocou exatamente debaixo daquela janela. A fumaça era grande, e o pai disse para o seu filho: filho, pule, eu pego você, pule, eu pego você. E o garoto gritava de volta dizendo: papai, eu não consigo ver você,
tem muitas chamas, tem muita fumaça, eu não consigo te ver. E o pai gritou de volta: filho, eu posso ver você, pule. E o garoto pulou nos braços do pai que estava embaixo para salvá-lo. Deixa eu dizer para você, Jesus nos pede, irmãos queridos, que eu e você não tenhamos medo de saltar nos braços do Cordeiro. Jesus olha para mim e para você hoje e Ele diz assim: filho, não se preocupe se você não está me vendo às vezes. Há muita cortina de fumaça provocada pelo pecado desse mundo. Há muita cortina de fumaça provocada pelas distrações dessa vida. Há muita cortina de fumaça provocada pelas paixões de um coração mundano. Eu sei tudo isso, mas filho, eu posso ver você. Pule nos meus braços, porque eu tenho domínio, eu tenho controle, e eu vou segurar você em minhas mãos. É hora, meu querido amigo, de deixar Deus ter o domínio da sua vida também. Sabe qual é o problema? Apocalipse 5 mostra que Deus tem o domínio de tudo, mas Ele tem o domínio do universo inteiro. Só que Ele não pode ter o domínio da minha vida e da sua vida se eu e você não permitirmos, se eu e você não entregarmos de livre e espontânea vontade, usando o nosso livre-arbítrio, dizermos: Senhor, eu reconheço que Tu és o Cordeiro, Tu és digno de louvor, e eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Mesmo quando você não enxerga, mesmo quando você ainda não consegue ver o final, lance-se nos braços do Cordeiro. Ele vai estar ali para segurar você. Por isso eu quero concluir dizendo para você que está conosco aqui, você que está conosco na internet: entregue hoje mesmo sua vida, entregue os seus problemas, entregue os seus conflitos nas mãos de Jesus, pois Ele venceu por você e pode tornar você um vencedor também. Por isso eu quero perguntar esta manhã, em nome de Jesus, se você gostaria de dizer: eu quero colocar a minha vida nas mãos do Cordeiro. Eu quero orar por você. Se você gostaria de dizer: eu quero colocar o domínio da minha existência nas mãos do Cordeiro, eu quero orar por você. Se você gostaria de dizer para Deus hoje, nessa manhã: Senhor Jesus, seja o meu leão da tribo de Judá, vencendo nas batalhas que eu não posso vencer. Seja o meu Cordeiro compassivo e amoroso, me acolhendo onde eu preciso ser acolhido. Se você gostaria de dizer para Deus: Senhor, eu não estou vendo tudo, mas mesmo assim eu me lanço nos teus braços. E se você gostaria mais ainda de dizer hoje, nessa manhã: Senhor, junto aos 24 anciãos na sala do trono, junto, Senhor, hoje, pelo teu poder e tua graça, aos 4 seres viventes, junto a milhares e milhares e milhões de anjos, eu quero levantar a minha voz para dizer que digno é o Cordeiro que foi morto, mas reviveu, venceu a morte. Digno é o Cordeiro de ser o meu Redentor, o meu Salvador. Se você quer dizer isso e juntar a sua voz em adoração a estes seres celestiais, se você quer entrar comigo agora na sala do trono, eu quero convidar você para você ficar em pé e tomar essa decisão. E se você está aí assistindo com a gente, seja pelo Face, seja pelo Instagram, escreve aí agora: digno é o Cordeiro. Escreve aí no bate-papo, no chat: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de ser o meu Salvador, digno é o Cordeiro de entregar completamente a minha vida nas mãos dele. Digno é o Cordeiro de entregar todos os meus problemas, porque Ele cuida de mim. Digno é o Cordeiro de ter a minha vida por inteiro. Por isso eu me entrego a Ele de todo o coração. Quantos querem dizer hoje: digno é o Cordeiro? Eu queria que você comigo agora fizesse uma espécie de cântico
na realidade, de exaltação. Vamos dizer juntos? Se você quer dizer isso para mim, se você quer dizer isso melhor, para Deus, junto comigo agora, diga: digno é o Cordeiro. Vamos dizer juntos? Digno. Se você quer dizer isso para Deus, Ele vai aceitar essa exaltação e esse louvor de um coração sincero. Feche os olhos e vamos orar. Pai, obrigado por tuas bênçãos, obrigado pela tua palavra. No meio, Senhor, de um mundo incerto, nós temos a certeza de que o Cordeiro está entronizado. No meio de um mundo, Senhor, com tantas derrotas, temos o leão da tribo de Judá, que é o vencedor. No meio de um mundo que não há compaixão, no meio de um mundo, Senhor, que não há muitas vezes amor, mas só indiferença, temos o Cordeiro amorável e compassivo ao nosso lado. Mas é um Cordeiro poderoso, é um Cordeiro que tudo vê, é o Cordeiro que está cheio de sabedoria. É esse Cordeiro que nós queremos, a este Cordeiro nós queremos entregar as nossas vidas hoje. E por isso, Pai, nós estamos dizendo do íntimo do nosso coração: digno é o Cordeiro que foi morto, mas pelo seu sangue nos redimiu. Obrigado pelo sacrifício feito pelo Senhor Jesus. Obrigado porque a Trindade está empenhada nesse momento na sala do trono para salvar todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Obrigado porque podemos ir direto à sala do trono e unir a nossa voz, o nosso pensamento, junto com os seres celestiais, para dizer que só o Cordeiro é digno. Por isso, Senhor, colocamos nossas vidas em Tuas mãos e o fazemos agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que a graça de Cristo acompanhe a todos.